Pessoal, chegamos agora no capítulo 10 da nossa apostila. A gente vai falar agora sobre testes de normalidade. Então, nos capítulos anteriores, a gente viu que muitos métodos de inferência estatística, como intervalo de confiança e teste de hipótese, utilizam distribuições como a normal e AT. Então, esses testes, como eles utilizam, eles são chamados de paramétricos, né? Geralmente depende de uma suposição importante, que os dados ou os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal. Mas é sempre válida essa suposição que aquela distribuição ali é normal da amostra, né? Então a gente precisa saber isso. Então nesse capítulo o que a gente vai aprender? Por que é importante a gente verificar a normalidade? Quando que essa verificação é necessária? E como funcionam os dois métodos clássicos de teste de normalidade que a gente vai ensinar nesse capítulo aqui, que é o teste Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov. Então vamos lá. Por que testar a normalidade? A normalidade ela é um pressuposto importante para a aplicação de muitos métodos estatísticos, não só esses que a gente falou, né? Mas de outros também. E embora o teorema do limite central ele flexibilize esse pressuposto para amostras maiores que 30, como a gente aprendeu, em amostras pequenas, a validade dos resultados de testes paramétricos, como o teste T, intervalo de confiança para a média e a nova, que é a análise da variância, né? Dependem da premissa de que os dados, ou os erros, né, ou os resíduos, sigam uma distribuição normal. Muitos métodos estatísticos assumem que os dados seguem uma distribuição normal. Entre eles, né, o teste T de Stuart, então, intervalo de confiança para a média e o ANOVA. Se essa suposição não for razoavelmente atendida, então se aquela amostra ali não for razoavelmente normal, né, a gente pode perder precisão, levar a conclusões equivocadas, ou então apresentar níveis de erros incorretos. Então, quando que a normalidade é importante, né? A necessidade dessa normalidade vai depender do contexto, tá? Então, quando o tamanho da amostra é pequeno, menor que 30, a suposição de normalidade é mais importante, pois desvio de normalidade pode afetar significativamente os resultados. E quando a amostra é grande? O teorema do limite central, a gente sabe que a média amostral, né, tende a ser aproximadamente normal. Nesse caso, a normalidade dos dados originais torna-se menos crítica. Então, quando você tem amostras grandes, é menos crítico. Então, vamos lá. Quando que eu vou ter que testar a normalidade, né? De forma prática, quando a amostra for pequena, os dados parecerem assimétricos ou com outliers. Então, nesses casos aí, será utilizado um teste paramétrico. Quando eu utilizar um teste paramétrico, né, eu também tenho que testar. Alternativas. Quando a normalidade não é atendida. Então, quando a normalidade não for atendida, eu tenho outros tipos de testes que eu posso fazer, tá? Que são os testes não paramétricos, testes que não têm como pressuposto a normalidade. Então, a gente tem os testes paramétricos que pressupõem normalidade, mas quando eu não tiver normalidade, gente, nem tudo está perdido. Eu tenho testes não paramétricos que eu posso utilizar para fazer as minhas pesquisas, né? Eu também posso aplicar transformações nos dados, por exemplo, utilizar log, raiz quadrada, ou então utilizar métodos robustos. Então, o que é importante aqui? Teste não substitui análise visual. Então, fazer um teste de normalidade, eu também preciso fazer alguma análise visual, porque isso me ajuda muito, tá? Então, eu posso fazer um histograma, eu posso fazer um gráfico de densidade, por exemplo, um gráfico quantil-quantil, pois a análise visual ajuda a identificar assimetria, não é? Caudas pesadas, ou então outlier. Então, a análise visual também é muito importante. Limitação do teste de normalidade. Em grandes amostras, testes de normalidade tendem a detectar pequenas diferenças irrelevantes. Em amostras pequenas, pode não detectar desvios importantes, principalmente se a variância for grande, né? Por isso, os testes devem ser usados com interpretação crítica e não de forma automática. Olha que legal, olha. Os testes devem ser usados com interpretação crítica e não de forma automática. Por isso que lá no início da matéria eu falei com vocês, não é simplesmente jogar na IA e deixar a IA fazer, né? Qual teste que eu vou usar? Qual parâmetro que eu vou colocar nesse teste?
os meus dados, eles são próprios para esse teste ou eu tenho que usar um outro tipo de teste? Eu tenho que escolher, por exemplo, entre teste paramétrico e não paramétrico. Então, por isso que eu falei, a gente precisa entender essa disciplina para depois sair rodando as coisas aí no Python, no R, não é isso? Então agora vocês estão preparados, gente, para conseguir fazer boas escolhas, tá? Antes de sair rodando modelos, tá? E também é importante testar a normalidade antes de utilizar a distribuição normal para calcular a probabilidade de eventos. Nós fizemos vários exercícios. Qual que é a probabilidade de um aluno sorteado numa turma ter altura entre 1,70 m e 1,75 m? Então, para fazer esse tipo de cálculo também, antes de calcular, é importante testar a normalidade. Para saber se os dados seguem a distribuição normal, utilizamos alguns testes, né? Então, quais são esses testes aqui, os mais utilizados, né? É o Shapiro-Wilker e o Kolmogorov, que é o KS. Tá? Então, vamos lá agora para o teste de Shapiro-Wilker. Esse é um teste estatístico usado para verificar se uma amostra de dados segue distribuição normal. Então, eu tenho uma amostra, eu vou passar ela pelo teste para saber se ela segue distribuição normal. Esse teste é útil quando se deseja avaliar a normalidade dos dados antes de realizar determinados testes estatísticos paramétricos, que pressupõem normalidade. O teste Shapiro-Wilker é um dos testes mais utilizados para normalidade, tá? Ele é recomendado para amostras pequenas e médias, análises em que se deseja alta sensibilidade, então é um teste bastante sensível, tá? Hipótese do teste. Olha que legal. O teste Shapiro-Wilker é um teste de hipótese, né? Então, olha você vê que legal. A gente estudou lá os testes de hipóteses e a gente vai ver vários testes agora rodando que são testes de hipótese. Então, qual é a hipótese nula do teste Shapiro? Os dados seguem distribuição normal. E a hipótese alternativa, os dados não seguem uma distribuição normal. Intuição do teste aqui, olha. O teste compara valores observados nos dados com os valores esperados de uma distribuição normal. Então, o teste pega a sua amostra, compara ela ali com uma distribuição normal e vai falar assim, olha, tá muito próximo isso aqui, está muito distante. Então, a hipótese nula, os dados vêm de uma distribuição normal, né? Então, se o valor P associado ao teste for menor que o certo nível de significância, que a gente vai escolher, geralmente 0,5, 0,05, então rejeita-se a hipótese nula, indicando que os dados não seguem uma distribuição normal. Então, o teste Shapiro compara valores observados na amostra, vai pegar a sua amostra, com valores esperados, né? Normalmente distribuídos. Se houver grande discrepância entre esses valores, indica que os dados não são normais. Estatística do teste. Olha, igual o teste T, igual o teste Z, ele tem uma estatística também. Essa estatística é chamada W, que mede o grau de aderência dos dados à normalidade. Então, valores de W próximo de 1 indicam normalidade e valores menores indicam desvio de normalidade. E a gente também calcula o P, né, para fazer a regra de decisão. Após calculada a estatística, obtemos um valor P. A regra de decisão é... Então, no teste Shapiro, se o valor P resultante for menor que 0,5, indica que há evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese nula, de que os dados seguem distribuição normal. Se o valor P for maior que 0,05, então não há evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula. Então, minha regra de decisão aqui, olha. Se P é maior que alfa, não rejeitamos H0. Se P menor ou igual a alfa, rejeitamos H0. Então aqui, suponha que aplicamos um teste de Shapiro-Wilker e obtemos P igual a 0,12. Se a gente adotou um alfa de 0,05, né, como 0,12 é maior que 0,05, então não rejeitamos a hipótese da normalidade. Vantagem desse teste, então, como a gente já falou, alta sensibilidade, bom desempenho para amostras pequenas e amplamente utilizado. É um teste muito aceito aí na literatura. Limitações, pode ser sensível a outliers, então ele é bem sensível. Em amostras muito grandes, ele detecta desvios pequenos, tá? Em resumo, o teste Shapiro-Wilker é uma ferramenta estatística utilizada para verificar a normalidade dos dados, o que é importante para garantir a validade de análises estatísticas. Agora, gente, eu deixei para vocês aqui, ó,
um código Python, né? Com o teste de Shapiro-Wilk. Vocês podem copiar ele aqui. Aqui tem o botãozinho de cópia, né? E colar no notebook. No caso aqui, coloquei no Google Colab, tá? E vou rodar o teste aqui para vocês. Então, pessoal, agora vamos rodar aqui o nosso teste de normalidade. Só passar o código rapidinho com vocês, né? Importando aqui as bibliotecas necessárias, né? A gente faz uma configuração aqui. Eu coloquei o seed 42 porque se eu rodar esse teste algumas vezes, vai repetir para minha amostra, né? Para não ficar trocando de amostra. Nível de significância, o alfa eu escolhi 0,05, tá? Para rodar esse teste aqui, eu vou rodar ele duas vezes com vocês. Por quê? Se eu escolher a opção aqui como 1, eu vou gerar uma amostra de dado normal, vou testar uma amostra normal. E se eu escolher 2, eu vou fazer uma distribuição não normal. No caso aqui, eu coloquei uma distribuição exponencial, que ela vai ficar bem longe da normal. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma opção, né? Se para ele gerar o dado, né, na distribuição normal ou não normal, e se der erro, ele vai falar que é para escolher a opção 1 ou 2. Aqui tem aqui uma exibição dos dados, né? Ele vai mostrar os dados que ele gerou para a gente. Ele vai aplicar o teste para a gente ver o resultado do teste. E ele vai escrever os resultados aqui, ó. Então vamos executar aqui essa célula, né? Lembrando aqui que eu escolhi a opção 1. Então eu estou testando aqui agora então dados que seguem a distribuição normal. Vamos executar. Então aqui, olha, executei o teste. Então eu estou testando quais dados eu estou testando, né? Como não tinha uma amostra, eu pedi para ele gerar uma amostra para mim. Então ele gerou uma amostra que eu pedi que segue a distribuição normal, que é essa amostra aqui, ó. Agora o resultado do teste aplicado nessa amostra, olha. Estatística do teste. Meu W foi 0,97, né? Um W bem alto, muito perto de 1, não é isso? Então, significa que esses dados ali estão muito próximos da normal. E o valor P, 0,6868, que é maior que alfa, né? Então, meu P é maior que alfa. Como meu P é maior que alfa, não rejeitamos a hipótese nula, que é H0. Então, conclusão. Os dados podem ser considerados normalmente distribuídos, né? Nosso teste de hipótese aí, né? Ocorrendo agora, a gente está testando normalidade com o teste de hipótese, né? Um teste consagrado no mercado e agora vocês têm toda a bagagem necessária para ler esse código, para entender o código. Vocês têm todo o entendimento por que é o valor de P, como é que rejeita, como é que não rejeita. Então, gente, é aqui que eu queria chegar no curso. Vocês vão pegar agora códigos prontos, né? E testes prontos e vão poder executar esses testes com tranquilidade e saber exatamente o que está sendo feito, poder escrever a metodologia de uma pesquisa, poder tomar decisões corretas, né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui a opção 2, né? Só para a gente rodar, para a gente testar aqui agora, ó. Aqui na opção aqui, olha, eu vou trocar para 2, porque agora ele vai me gerar dados que não estão normalmente distribuídos, né? Distribuição não normal. No caso aqui, uma distribuição exponencial que eu vou gerar. Aqui eu pedi para gerar aqui, ó, dados NP random exponencial, para gerar uma distribuição exponencial, não é isso? Então vou executar aqui agora a minha célula novamente. Ele gerou para mim os dados, né? Então agora, quais dados que eu estou testando? Olha, é como se eu tivesse essa amostra aqui, olha. Eu pedi para gerar uma amostra para mim, né? Para não ter que pegar uma amostra aleatória aí. Então ele gerou uma amostra não normal. Olha, agora qual foi o resultado do teste? Ele está testando esses dados aqui que eu já sei que não são normal, né? Estatística do teste, 0,79. P-valor, olha como é que ficou pequenininho, olha, 0,0001. Por quê? Porque a distribuição exponencial está muito longe da normal, né? Então deu pouquíssima aderência no teste. Interpretação, como 0,0001 é menor que 0,05, rejeitamos a hipótese nula. Então eu vou rejeitar a hipótese que os dados seguem a distribuição normal. Então os dados não seguem uma distribuição normal. Tá? Tá aí o nosso teste de Shapiro-Wilk, né? Executado para testar uma amostra de dados que segue a distribuição normal e uma que não segue a distribuição normal. Agora, que a gente superou o teste de Shapiro-Wilk, a gente vai falar sobre outro teste, que é o teste de Kolmogorov
ISM-9, que é o famoso teste KS. Então, gente, o teste KS ele é um teste estatístico não paramétrico. Então, não paramétrico. Então, ele não pressupõe normalidade, né? Então, vamos lá, ele não precisa de normalidade. Eu vou mais na frente explicar a diferença de teste não paramétrico e paramétrico, está no próximo capítulo. Usado para determinar se duas amostras de dados são provenientes de uma mesma distribuição. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Olha, então, esse teste aqui não é um teste só de normalidade. Eu testo duas amostras para saber se elas são provenientes da mesma distribuição. Então, se eu quero fazer ele como teste de normalidade, eu pego uma amostra que já eu sei que é normal e comparo a minha amostra, né, com a normalidade, com esse teste aqui. Então, ele é um teste bem generalista. Eu posso comparar uma distribuição exponencial com uma distribuição exponencial. Mas no caso do teste de normalidade, eu pego a primeira distribuição que já é normal e comparo a segunda com ela, para saber se a segunda também segue distribuição normal. Então, por isso ele é um teste mais generalista. Esse teste é sensível à diferença de localização, então mudanças na mediana, né, que muda o conjunto de dados de lugar, e mudanças na variância, ele é bem sensível, tornando útil para identificar uma ampla gama de diferenças entre distribuições. Então, para vários tipos de distribuições, esse teste aqui ele é bom. Então, hipótese do teste. Olha, então também o teste KS é um teste de hipótese. Como vários testes aí na estatística que vocês vão encontrar, são testes de hipótese. Então, hipótese nula. Teste KS, as duas amostras são extraídas da mesma distribuição. Então, na hipótese nula, as duas amostras vêm da mesma distribuição. E a alternativa, elas não são extraídas da mesma distribuição. A estatística do teste é uma estatística D e um valor P. Onde o valor P baixo, né, vai falar que as duas amostras vêm da distribuição diferente, né? Então, um valor P baixo vai sugerir que as amostras não vêm da mesma distribuição. Então, hipótese nula. Os dados seguem uma distribuição específica, né? No meu caso, no meu exemplo aqui é normal, né? E H1, os dados não seguem essa distribuição. Intuição do teste, então, ele compara a função de distribuição acumulada empírica de dados com a função de distribuição acumulada teórica. Então, eu pego uma distribuição empírica e comparo com a teórica. A estatística do teste mede a maior diferença entre essas duas curvas. A estatística D, então, representa a diferença das distribuições. Então, valores pequenos vai ter boa aderência, significa que a amostra 1 e a 2 seguem a mesma distribuição, e valores grandes vai falar que não tem tanta aderência, que as amostras seguem distribuições diferentes. Regra de decisão: se P é maior que alfa, não rejeitamos H0, e se P é menor ou igual a alfa, rejeitamos H0. Exemplo: suponha que o P seja 0,02. Se o alfa for 0,5, né? Então 0,2 é menor que 0,5. Conclusão: rejeitamos a hipótese de normalidade. Esse teste também tem limitações. O teste KS assume que uma distribuição teórica é completamente conhecida, ou seja, para testar a normalidade, ele pressupõe que a média é conhecida e o desvio padrão é conhecido. Então, para testar a normalidade, eu tenho esse pressuposto aqui, tá? Quando os parâmetros de distribuição média e desvio padrão são estimados a partir de uma amostra, então se eu pego uma distribuição normal, que eu já conheço, a média e o desvio padrão, eu pego essa distribuição como meu parâmetro, né? Minha distribuição para comparar com a outra. E comparo com uma amostra, tudo ok. Agora, se eu vou comparar duas amostras, eu não tenho a média e o desvio padrão da primeira. Então, eu vou usar uma adaptação do teste KS, que é o teste de Lilliefors. Então, esse teste aqui de Lilliefors é uma adaptação do teste KS, tá? O teste corrige esse problema ajustando critérios de decisão, tornando possível avaliar a normalidade de forma mais apropriada em situações práticas. Tá? Eu não vou entrar em detalhes do teste de Lilliefors aqui não, mas ele calcula a média e o desvio padrão da amostra, né? Porque eu estou trabalhando ali no caso com a amostra, não é conhecido. Ajusta uma distribuição normal com esses parâmetros. Ele compara a distribuição empírica dos dados, né, com a distribuição normal ajustada. Ele calcula a estatística igual do KS e vai verificar os valores críticos ali para ter a regra de decisão.
Então, eu também deixei para vocês aqui o código, né? Para executar o teste KS, tá? Vocês podem estar copiando ele aqui e executando aí no computador de vocês. Mas eu também já deixei aqui o teste pronto, tá? Para a gente executar. Vou falar brevemente sobre o código aqui. Então aqui, olha, o teste KS para duas amostras, né? Verifica se duas amostras são provenientes da mesma distribuição, como eu falei. Então as hipóteses já estão aqui, a regra de decisão, só deixei a observação. Então aqui, importando as bibliotecas. Da mesma forma eu estou usando o CID 42 para que gerar os números aleatórios eu ter a repetibilidade, né? Eu defini aqui um alfa de 0,05. Da mesma forma que o outro teste aqui, olha, eu vou fazer a escolha. Escolher 1 para distribuição normal e 2 para distribuição não normal, que é exponencial. Então, a minha primeira amostra, olha aqui, o que eu fiz aqui, ó, como é que eu preparei isso aqui, olha. A minha primeira amostra, ela vai ser sempre normal, tá? Essa escolha aqui, ó, é para a segunda amostra, olha. Essa opção aqui, olha, que eu deixei, é para a segunda amostra. Então, a minha primeira amostra, a amostra 1, vai ser o NP random normal, né? Com o lock é a minha média, o scale é o desvio padrão e o size é o tamanho da amostra, né? Size, né? Então, a segunda amostra que eu vou escolher, ela pode ser normal ou não, dependendo da escolha. Então, se eu escolher aqui 1, vai ser normal e 2 não vai ser normal. Então, eu vou rodar o teste duas vezes também, com a amostra normal e com a amostra não normal na segunda opção, para a gente poder comparar, né? Então, se eu escolher 1, ele vai gerar uma distribuição normal. Olha, se eu escolher 1, a amostra 2 vai ser distribuição normal. Se eu escolher 2, ele vai gerar uma distribuição exponencial aqui para me comparar. E se a pessoa escolher nenhuma das opções certas aqui, né, ele vai retornar o erro ali, falando que é para escolher a opção certa. Eu vou mostrar as amostras que eu gerei, né? No meu código vai mostrar as amostras. Ele vai rodar o teste, a estatística do teste, e vai printar aqui os resultados aqui para vocês poderem estar acompanhando. Então, gente, vamos executar, né? Só lembrando aqui, então, olha, que eu escolhi a opção 1, tá? E, então, nesse caso aqui, eu vou estar comparando a distribuição normal com uma distribuição normal, né? Executando aqui a nossa célula, eu tenho aqui a minha saída, olha. Então, o que está acontecendo? Olha, o teste, então, essa distribuição aqui seria o parâmetro que eu coloquei para calibrar o teste. Eu estou comparando a distribuição normal com alguma coisa, né? No caso aqui, eu queria fazer um teste de normalidade. Então, o primeiro dado é normal e eu estou comparando com essa aqui, olha, que é a segunda amostra, não é isso? Então, a segunda amostra aqui, olha, ela era essa aqui e eu pedi que ela fosse gerada como distribuição normal. E eu estou comparando essas duas. Então, a estatística do teste, 0,133, né? Deu um p-valor aqui alto, olha, 0,95. Então, como o p-valor ele é maior que alfa, não posso rejeitar a hipótese nula. Então, as amostras podem ser consideradas provenientes da mesma distribuição, né? Então, assim, a mesma distribuição, se essa aqui é normal, que é a minha padrão, que eu peguei para padronizar o teste, a segunda também é normal e ele funciona como teste de normalidade. Tá? Importante, gente, quando o P é muito alto, olha, eu sei que as amostras são muito aderentes, né? Se esse P tivesse dado 0,056, também é normal, mas não está tão aderente, né? Então esse valor de P, ele também pode ser interpretado, tá? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu código, tá? Eu vou trocar essa opção aqui 1 por 2, porque eu vou gerar uma segunda amostra, né? A minha segunda amostra agora não vai seguir a distribuição normal, vai ser uma amostra exponencial. Eu vou executar aqui novamente. Executando o teste agora novamente. O que ele me deu aqui? Olha, a primeira amostra minha é aquela normal padrão que eu estava utilizando como o meu parâmetro, né? A segunda amostra agora, olha, ela é não normal. Eu gerei uma amostra exponencial. A minha segunda amostra, tá? Então, os dados são esses aqui. Resultado do teste. 0,9667. A estatística, ao p-valor, olha, meu p-valor deu quase que zero. Foi um valor assim, que está lá para a quinta casa decimal em diante, a mudança. Então, assim, esses dados não aderem nada com a distribuição normal. Está muito longe da distribuição normal, né? Interpretação do teste, como p-valor é menor que alfa.
Eu poderia ter usado um alfa de 0,1 aqui que iria acertar, tá vendo? Um alfa bem pequenininho. Então esse teste aqui ficou muito garantido, né? Rejeitamos a hipótese nula. Se a gente rejeita a hipótese nula, as duas amostras não seguem a mesma distribuição. Então, olha, como a primeira amostra aqui era normal, eu sei que a segunda não é normal, não é isso? Não segue a distribuição normal. Então, gente, esse teste aqui também é um teste muito bom. Ele é um teste não paramétrico, né? Que eu vou explicar mais à frente. E ele serve tanto para comparar a normalidade, como se eu tivesse gerado aqui na primeira amostra, para me padronizar, para me criar meu padrão, uma amostra exponencial, né? E comparasse com algo exponencial, ele ia dar que as amostras provêm da mesma distribuição. Então, ele não é somente um teste de normalidade, ele é um teste de comparação de duas amostras que eu uso para normalidade quando eu defino a primeira amostra como uma amostra de dados normal. Então, pessoal, assim a gente encerra esse capítulo aqui. Vocês agora já sabem aplicar dois testes aí de normalidade, né? E, inclusive o teste KS serve para outras coisas, né? Vocês viram também que os dois testes são testes de hipótese, não é isso? Reforça a importância da gente estudar testes de hipótese, né? Para conhecer modelos, conhecer testes e estar avançando aí na estatística. Grande abraço e até a próxima aula.